Olá, esse vídeo ele vem no bojo desse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né, onde a gente está fazendo trabalho remoto, por isso o cenário. Então, esse vídeo ele é um trabalho da gestão acadêmica do Instituto de Ciência da Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e o objetivo dele é fazer uma reflexão, né, além de uma apresentação do texto da resolução número 2, de 20 de dezembro de 2019, que instituiu as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica, né? E também instituiu a BNC Formação, que é a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Antes, porém, da gente adentrar especificamente no texto, inclusive, esse texto ele propõe alterações no próprio currículo dessas instituições, né? Uma padronização ali, informando quais são os elementos padronizados para todo o território nacional, que as instituições que têm curso na área de licenciatura precisam ter, né? Também é importante a gente, antes de fazer isso, a gente fazer um pouco do apanhado, do contexto em que essa resolução, né, que foi aprovada, né, e instituída de modo apressado, ela está, né? Qual é o bojo histórico que ela vem. Primeiramente, é importante a gente refletir que a resolução anterior, que também tem o número 2, só que do ano de 2015, ela estava em franca implantação nas universidades. Houve ali, por parte de algumas instituições, uma dificuldade, né, de fazer alteração na sua matriz curricular para se adequar à resolução. Então, ela foi objeto de adiamentos, né, do seu prazo de vigência, mas as universidades estavam trabalhando para fazer essa adequação. E o que é importante da resolução de 2015 é que ela traz um acúmulo, né, um apanhado da discussão da sociedade civil, das principais entidades que tratam sobre a questão educacional, como é o caso da ANFOP, que é a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, a ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPAE, que é a Associação Nacional de Política e Administração da Educação, e também da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, segundo alguns autores, como Vera Basso, Leida Scheib, né, entre outros, apontam que que o texto, né, essas 16 páginas aí do texto da resolução de 2015, ele é um acúmulo dessas reflexões, chega até 30 anos de reflexão, e que isso foi tratado melhor nas Conferências Nacionais de Educação do ano de 2010, mas principalmente do ano de 2014. E no ano seguinte, essa discussão ela foi incorporada nesse texto, né, que é um texto que traz, inclusive, uma reflexão, né, sobre a importância do respeito às diferenças, questões importantes como as socioambientais, a valorização da diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras. É uma resolução que ela traz no seu corpo, a de 2015, a gestão democrática da educação e também a questão da inclusividade, né? Uma educação inclusiva, a importância da educação inclusiva que sumiu, né, do corpo da resolução de 2019, demonstrando, né, esse indicativo de que essas disputas atuais, né, no campo da cultura ideológica, elas estão presentes também no campo da educação, como inclusive mostra a área de políticas públicas educacionais. Uma outra coisa importante, antes da gente passar para o texto específico, o texto, né, da resolução, é que, apesar dela tratar a questão da formação, né, do professor ser uma formação importante, de que você precisa ter ali uma quantidade de anos, né, para que um professor seja formado com qualidade, ela, ao mesmo tempo, ela institui uma flexibilidade na carga horária de formação para professores ou profissionais que não têm licenciatura, para graduados. Isso foi um ataque frontal à profissão do professor, porque desmereceu a formação, né? Por exemplo, antes, na de 2015, você tinha ali 1.400 horas para que uma pessoa graduada pudesse ter licenciatura. Vou dar um exemplo. Um engenheiro que quisesse ser professor de matemática, por exemplo, porque eles trabalham muito essa questão de cálculo lá. Ele podia ser professor de matemática, mas ele teria de fazer 1.400 horas. Hoje, com a alteração, né, na de 2019, ele precisa ter apenas 760 horas. Um número menor, inclusive,
do que se exige na prática, que a prática é 800 horas de atividade prática numa formação de 3.200 horas para ser um professor, que é a formação mínima, carga horária mínima 3.200 horas e 800 horas de atividades práticas. Então, uma pessoa que tem uma graduação em qualquer área, vamos supor na engenharia, que eu estou dando exemplo, ela precisa fazer apenas 760 horas para ela conseguir ser professor de matemática. O contrário não é verdadeiro. Por exemplo, um professor de matemática que queira ser engenheiro, ele não vai fazer 760 horas e isso não vai ser aceito para ele se tornar engenheiro. O que demonstra o quê? Uma desvalorização para a profissão da docência. Né? É como reforçando aquela visão de que qualquer pessoa, né, qualquer profissional pode ser um professor e que a docência não requer um conjunto de conhecimentos, né, mais complexos, uma quantidade de anos de reflexão, né, e prática para que a pessoa possa sair da universidade e ir para a sala de aula fazer um trabalho de qualidade. Isso é um ataque frontal à profissão e ainda vem no bojo de toda essa discussão que a gente tem visto, que desvaloriza a profissão do professor e a escola como um todo. Então esse é um ponto de reflexão que foi importante, né, que achei importante trazer como contexto para que todas as pessoas saibam que a disputa nesse campo político, ela vai também repercutir no campo educacional. Isso não seria diferente na formação dos profissionais de educação. Dito isto, feita essa importante reflexão, agora a gente vai tratar mais especificamente sobre as alterações do texto e também sobre quais são as proposições, na verdade, as indicações de mudança no currículo da formação do professor pelas instituições que oferecem esse tipo de curso. Eu sou a Leilane, técnica em assuntos educacionais do ICED. E nós estamos aqui em trabalho remoto, conforme vocês estão vendo aqui meu cenário aqui atrás, para falarmos um pouco sobre a Resolução 2 de 2019. A Resolução 2 de 2019 trata sobre os aspectos das licenciaturas. Porém, antes dela, temos a Resolução 2 de 2015. E neste quadro comparativo, nós apresentamos algumas semelhanças e diferenças entre elas. Com relação ao total de carga horária, todas as duas resoluções preconizam que as licenciaturas tenham 3.200 horas. Com relação à prática de ensino, as duas resoluções colocam que tem que ter 400 horas divididas no decorrer das disciplinas. Com relação aos estágios, também as duas resoluções colocam que tem que ser 400 horas divididas nos estágios. O conteúdo geral para a Resolução 2 de 2015 é de 2.200 horas, sendo que aí sim uma grande diferença na Resolução 2 de 2019, nós temos que o conteúdo geral deve ser de 800 horas e o conteúdo específico, ela propõe essa divisão entre específico e geral, seria de 1.600 horas, que seria do 2º ao 4º ano. Desta forma, nós vemos que na Resolução 2 de 2015, os dois conteúdos estariam misturados, enquanto que na Resolução 2 de 2019, os dois conteúdos estariam descritos de forma e carga horária distintas. Outro ponto importante é que na Resolução 2 de 2015 nós temos uma carga horária de aprofundamento de 200 horas. Essa carga horária seria para iniciação à docência, iniciação científica, entre outros. Enquanto que na Resolução 2 de 2019 nós não temos isso e isso é incorporado às atividades gerais e específicas, às disciplinas gerais e específicas do currículo. Nos pontos para reflexão, especialmente para o curso de pedagogia, nós colocamos o artigo 22, que fala sobre a formação para a administração, planejamento, inspeção e supervisão, e também coordenação de ambientes pedagógicos. Desta forma, o item 1 coloca aqui: cursos de graduação em pedagogia com aprofundamento de estudos nas áreas devem ter uma carga horária de 3.600 horas. Para que o pedagogo possa ser supervisor, diretor de escola, assumir qualquer dessas funções, o curso não poderia ter apenas 3.200 horas. 2. Também seriam colocados cursos de especialização, lato sensu ou cursos de mestrado e doutorado, para que se pudesse assumir essas funções de gestão na escola.
Então, no parágrafo 1º, nós temos a confirmação do que nós falamos no primeiro item. O aprofundamento de estudos do que trata nesse inciso será correspondente a 400 horas, adicionais às 3.200 horas. Ou seja, essas 400 horas para a gestão seriam adicionais às 3.200 horas previstas para o curso de pedagogia. Só assim o pedagogo estaria apto a desenvolver tais atividades, segundo a Resolução 2 de 2019. Então, dando mais ênfase ainda, né, assim como a colega colocou há pouco, a gente vai continuar falando, só que eu vou dar agora uma prioridadezinha a mais no artigo 13, porque o artigo 13, que faz parte do capítulo 5 da Resolução 2 de 2019, ele é importante porque quando ele vai tratar dos cursos de licenciatura, esse artigo ele tem uma série de incisos, né, ele, dentro dos 5 parágrafos que ele tem, né, que ele compõe. Por exemplo, o primeiro parágrafo ele tem 10 incisos. O segundo parágrafo tem 5 incisos, mas desses, o terceiro inciso ele vai ter 5 alíneas. E o terceiro parágrafo do artigo 13 tem 3 incisos. E todos eles propõem alterações no currículo das instituições, né, que tem curso de licenciatura. Então, é muito importante a gente atentar para esse parágrafo, além de outros, né, dessa resolução, mas esse precisa de uma ênfase nesse momento mais especial. Ele vai falar aqui que tem alguns conteúdos que eles devem ser comum aos 3 tipos de curso que ele vai normatizar, né? E aí que isso deve estar incluso nas 1.600 horas lá dos componentes específicos. Ele vai falar aqui, ó, proficiência em língua portuguesa falada e escrita, leitura, produção e utilização dos diferentes gêneros de texto. Veja só, isso dentro do domínio da linguagem culta. Então não é só o aluno na linguagem escrita dominar a linguagem culta, né, da gramatical, mas também na falada. Isso pode ter alguns problemas aí com estudiosos da língua portuguesa, mas conhecimentos de matemática que lhes permitam interpretar dados estatísticos, etc. Isso alguns cursos já contemplam. Mas ele vai ter também, está pedindo também que os cursos eles tenham conteúdo para que haja uma vivência dos estudantes com esse conteúdo. E é necessário a compreensão e o conhecimento e a utilização da linguagem digital, ou seja, em situações de ensino. E a gente vai ter de ter aí nos cursos de licenciatura componentes curriculares que ensinem a utilização desse recurso. É basicamente o que disciplinas que eu acho que aí do ICED o que se aproxima mais de disciplina do curso de licenciatura em informática educacional. Então, os alunos também vão precisar ter esse conhecimento aí relacionado à área de informática. Também, resolução de problemas, engajamento ou processos investigativos de aprendizagem, atividades de mediação, intervenção na realidade, realização de projetos e trabalhos coletivos e adoção de outras estratégias que propiciem o contato prático com o mundo da educação e da escola. Então aí, lá num outro momento, ele fala que essa educação, esse PPC, ele deve estar ancorado com a escola. Então é preciso desenvolver projetos junto com as escolas de educação básica para envolver esses alunos nesse projeto dentro dessas disciplinas. Seria basicamente essa articulação aí que ele está falando nesse inciso. A outra coisa, que as atividades práticas elas têm de ser relacionadas, né, com o que o aluno vai fazer no estágio supervisionado. Isso é um ponto que é de alerta para na hora que for rever o PPC, né? E a vivência de aprendizagens e metodologias e estratégias para que esse estudante desenvolva criatividade, inovação. Um outro ponto aí que é importante ficar alerta na hora que for fazer essas alterações é o inciso 8, que ele fala que tem de ter domínio de alfabetização, mesmo para cursos que não são de pedagogia, que são voltados para último anos de ensino fundamental e ensino médio. Então, domínio, né, de conhecimento de alfabetização, domínio dos seus fundamentos e domínio pedagógico dos processos das aprendizagens envolvidas com a centralidade nos resultados quanto à fluência em leitura,
a compreensão de textos e a produção de escrita das crianças, jovens e adultos. Então isso aí é uma inovação que pode estar mais específico no curso de letras, mas que agora precisa estar em todos os cursos de licenciatura. Tá? Uma articulação também desses conteúdos com os componentes da BNCC Formação, ou seja, verificar o que a BNCC está cobrando para que seja implantado, trabalhar disciplinas em cima das disciplinas ou do conteúdo que vai ser trabalhado dentro da sala de aula na educação básica. Uma outra coisa é o engajamento com a sua formação e o seu desenvolvimento profissional, participação e comprometimento com a escola e com as relações interpessoais, sociais e emocionais. Isso significa que esse conteúdo também deve contemplar conhecimentos da área de psicologia, esses que tratam mais de relações interpessoais, né? Mais voltado para uma educação emocional, coisa que não existe no currículo atual, né? Não se trabalha especificamente sobre isso no currículo atual. Um outro ponto importante para reflexão, ele está no parágrafo 3º, no seu inciso 3, em que ele fala que as competências gerais por áreas e componentes e as habilidades a serem constituídas pelos estudantes, elas devem ser também não só apreendidas, como também avaliadas pelos próprios licenciandos. Ou seja, os licenciandos vão avaliar e vão trabalhar em cima, discutir em cima do próprio PPC, do curso pelo qual ele vai estar seguindo um itinerário formativo. Eu lembro que eu dei uma proposta para os NDEs com quem eu reuni, na época que a gente estava iniciando as discussões da Resolução 2 de 2015, que se fizesse um evento, tipo um seminário, né, de cada curso, no estilo de um fórum, em que os estudantes iriam trabalhar, né, a compreensão e a discussão sobre o próprio PPC do seu curso. E dali poderia até surgir ideias, poderia surgir reflexões importantes que pudessem melhorar, então, a feitura desse documento e, consequentemente, o seu itinerário formativo, o seu desenho curricular. Então, aqui nessa parte aqui, que é no artigo 13, né, no seu parágrafo 3º, no inciso 3, ele traz uma situação que remete a isso. Parágrafos 4º e 5º, em que eles falam que para essas atividades que vão envolver os saberes específicos do curso, são reservadas 1.600 horas. E aí, caberá, então, na elaboração do PPC, reservar, então, para essas outras horas que estão fora dessas 1.600 horas de componentes específicos, a carga horária para trabalhar essas indicações aí que o documento traz assim de modo muito claro nesse seu artigo aqui 13 e nesses incisos aí que o compõem. Agora, já numa fala de encaminhamento para uma finalização desse vídeo, é importante chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, que a atividade pedagógica, essa atividade prática que os alunos vão ter de fazer nas escolas, ela deve ser obrigatoriamente acompanhada por um docente da instituição formadora, o que já acontece, e também por um experiente professor da escola, onde o estudante a realiza. Então, a ideia é fazer uma união. Essa coisa já vinha indicada, uma coincidência aí que já vinha indicado também na resolução de 2015, né, um indicativo de que a universidade deveria sair assim dos seus muros e se integrar com a comunidade. E aí nessa resolução de 2019, ela traz já como item obrigatório, que é para forçar que essa integração ela realmente aconteça. Um outro ponto que é interessante a gente mencionar antes de finalizar o vídeo é que essa resolução ela trata, ela organiza, né, os componentes em 3 grupos de carga horária. Né? Então nós temos, já falamos sobre as 1.600 horas, falamos também sobre a carga horária da prática e também está faltando aí o grupo 1, que são 800 horas, que elas vão tratar, são sobre a base comum, que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. Então fecha aí então as 3.200 horas obrigatórias que a resolução trata aí para os cursos de licenciatura. E finalmente, as instituições que já estavam em processo de implantação e conseguiram implantar a resolução hoje de 2015, elas terão 3 anos, portanto, para se adequar a essa nova resolução.
As que não conseguiram se adequar terão 2 anos a partir da data de vigência das novas diretrizes curriculares nacionais. E, finalmente, né, os estudantes que já estão participando ali de um itinerário formativo anterior, né, de acordo com a resolução passada, eles continuam, e aí vai valer a partir do momento em que a instituição colocar em prática, em execução, essas novas diretrizes. Então, a ideia desse vídeo era jogar um pouco de luz em cima dessa questão, né, da resolução 02, colocar assim em alerta alguns pontos. Não foi tratado todos os pontos da resolução, mas o que a gente selecionou como mais fundamental assim para dar um start, né, para começar essa discussão, e principalmente agora nesse período que a gente está tendo de trabalhar virtualmente. Então é isso, vamos lá, qualquer coisa a gente depois pode trocar ideia a respeito. Falou!